Nossa igreja, atual santuário e toda a cidade é dedicada ao santo católico São Fidélis de Sigmaringa, desde o início de sua história, com a chegada dos capuchinhos italianos Frei Ângelo de Lucca e Frei Vitório de Cambiasca. Este santo católico, São Fidélis de Sigmaringa, nasceu em meados do século XVI com o nome de Marcos, na Alemanha. Estuda direito e se torna advogado, exercendo a caridade ali como advogado dos mais pobres. Em determinada altura da vida, ele decide ingressar na ordem religiosa dos capuchinhos, a mesma ordem religiosa de Frei Ângelo e Frei Vitório, só que bem antes, lógico. Como capuchinho, ele vive um intenso momento da Contra-Reforma Católica e parte para a Suíça, onde será pregador da igreja, convertendo algumas pessoas e combatendo a religião dos calvinistas, muito presentes na Suíça naquela época. Por conta de intensos combates religiosos, ele então é martirizado, assassinado em nome de sua fé em 1622, sendo um exemplo canonizado por Bento XIV durante o século XVIII e se tornando um exemplo para os capuchinhos que chegam ao Brasil e realizam a obra missionária aqui na nossa região. Em 1781, Frei Ângelo de Lucca e Frei Vitório de Cambiasca trazem então para a nossa região o glorioso exemplo deste herói da fé católica, Fidélis de Sigmaringa, a quem dedicam a aldeia de São Fidélis. Fidélis de Sigmaringa é assassinado, então, num contexto de extrema intolerância religiosa, onde a aceitação do outro, do diferente, não acontecia. A intolerância religiosa encontra hoje reflexos. Para caracterizar esta prática intolerante, Carol Buarque. Carol, como a gente pode, então, hoje caracterizar a intolerância religiosa? A intolerância religiosa é todo ato de discriminação e preconceito contra um indivíduo em relação à sua religião ou um grupo religioso. Falando juridicamente, a gente tem na nossa Constituição Federal, lá no título das Garantias Fundamentais, no artigo 5º, inciso 8º, ele vai dizer assim: que ninguém será privado de direito em relação à crença religiosa, convicção filosófica ou política, garantindo assim a liberdade religiosa. E o que é a liberdade religiosa? É o direito de exercer livremente o seu culto religioso, o culto religioso de sua preferência, ou até mesmo de não ter religião. E ainda abordando então o campo jurídico, como que a gente pode fazer valer esse direito previsto na Constituição e que punições existem para a intolerância religiosa hoje em dia? É muito importante dizer que intolerância religiosa é crime e a gente tem algumas tipificações em leis no Código Penal. É importante a gente falar da Lei 7.716, que fala sobre os crimes de preconceito e raça e cor, e lá no artigo 20 ela vai dizer que discriminar, incitar ou induzir preconceito ou discriminação por ato religioso é crime e pode levar o indivíduo a uma pena de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa. Também é importante dizer do artigo 208 do Código Penal, que é o crime contra o sentimento religioso, que vai falar do ultraje a culto, impedimento ou perturbação a ato religioso, que tem uma pena também de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E além de outros crimes também que são previstos no Código Penal, a depender da conduta daquele que pratica o crime, como o de injúria racial. E se alguém sofrer algum tipo de discriminação em relação à religião, é importante procurar a delegacia de polícia mais próxima ou ligar para o Disque 100, já que se trata de uma violação de direito humano. Perfeito. Combater a intolerância religiosa é um dos ensinamentos da história de São Fidélis, é um dos ecos de Sigmaringa.